Bem-vindo a mais um podcast Cadê Pedido Vendedor? Esse aqui é o podcast que respira negócio. O meu nome é Silvio Pinto, eu sou um profissional da área comercial há 30 anos atendendo o mercado do B2B, meu amigo. Não é mole, não. O nosso podcast está no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e LinkedIn. Aproveite e se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe para os seus amigos, pegue um papel e uma caneta, porque hoje o papo vai ser forte sobre inteligência artificial, meu amigo. Eu queria agradecer os meus patrocinadores. Cobreforte, Fios e Cabos Elétricos, uma empresa 100% brasileira, com anos de experiência, presente em todas as partes do Brasil, meu amigo. A Cobreforte você encontra ela nos principais atacadistas de material de construção e materiais elétricos. Também você vai poder ver o cabo da Cobreforte nas melhores construtoras e instaladoras do Brasil. Também quero agradecer a Yumi. A Yumi é uma empresa de marketing. Águia Global, uma indústria de quadros de comando. Dona do Brigadeiro. A Dona do Brigadeiro é um fabricante de brigadeiro gourmet. Intec Brasil. Intec Brasil é uma empresa de prospecção inteligente de clientes. Mas agora chegou a hora de separar os amadores dos profissionais. Hoje vamos falar de um tema que está mexendo com o mundo de negócios: inteligência artificial e seu impacto nos negócios. E para esse bate-papo, né, eu recebo aqui o meu convidado Luiz Otávio Viana. O Luiz, ele é CEO da Multiconnect, uma empresa focada em aplicação de inteligência artificial em negócios. Luiz é um estrategista em business, inteligência e inovação tecnológica, trazendo uma vasta experiência na interseção entre tecnologia e estratégia empresarial. Além de seu trabalho na Multiconnect, Luiz é palestrante, meu amigo. Precisa levar esse homem para sua empresa. Olha. Recentemente apresentou a palestra Inteligência Artificial. Ele também é autor do livro Inteligência Artificial, a tecnologia que pode colocar em risco a raça humana. Você já ouviu falar sobre isso? O Luiz, ele vai falar muito sobre isso. Meu amigo Luiz, olá. Seja muito bem-vindo, cara. Que prazer estar aqui com vocês, com a sua equipe, com esse público que te acompanha. Um trabalho muito bom, ajudando a todos, né? E o tema é quente, hein? É quente, né, Luiz? É quente, opa. Agora eu vou jogar uma pedrada pra você. Meu Deus, vamos começar assim já? O que é inteligência artificial, cara? Então, a inteligência artificial, eu acho que o nome é um pouco exagerado. A gente ainda não chegou a ser uma inteligência, né? É bem artificial. Sim. Mas é um recurso que foi criado para que o computador aprenda a partir de dados. Sim. Eu sou desenvolvedor, quando você vai fazer um programa de computador, você diz lá, passo a passo, o que o computador tem que fazer. No caso da inteligência artificial, o que você faz? Você faz ele aprender com os dados. Então, por exemplo, se você vai fazer uma inteligência artificial que olha raio-x para saber se o osso tem uma fratura sim ou não, você dá um monte de fotos de ossos fraturados e não fraturados, apresenta para o computador e o computador aprende a entender. Essa foto aqui é de um osso fraturado, essa foto não é. Então, todas as inteligências artificiais que a gente tem hoje foram treinadas a partir de dados prévios existentes sobre o tema daquela especialidade da inteligência artificial. Então, ele entende um padrão e aprende a reproduzir aquele padrão que ela aprendeu. Então não tem muita mágica, né? Tem bastante marketing, tem coisas extraordinárias, né? Eu sou um apaixonado pela tecnologia, pela inteligência artificial, mas ela aprende
aprende a reproduzir um padrão que ela identificou num processo, né? Então, em qualquer uma das coisas, a gente está falando bastante com os LLMs, né? ChatGPT e outros, né? Então, ele aprendeu a partir de dados da internet, de sites que ele navegou e pegou, e aí ele reproduz um padrão. Toda vez que alguém fala aquela pergunta, normalmente a resposta é aquela. Então, ele responde para você. Mas a tecnologia está fazendo coisas extraordinárias, né? E a gente está ficando maravilhado, né? Talvez até dependente, mas maravilhado, né? Agora, minha pergunta é essa situação aqui que me chama muita atenção aí do seu livro aqui, né? Uhum. Ele pode colocar em risco a raça humana, mas como é que é isso, cara? Mas... É um dos temas que a gente tem falado bastante, todos têm falado bastante, é a começar a substituição dos seres humanos por processos automatizados com inteligência artificial. Casos clássicos, por exemplo, como exemplo que eu acabei de dar, né? A identificação de exames de imagem, por exemplo. Né? Você é capaz de dar milhões de imagens, né? Tem casos já de tumores cerebrais, de ressonância magnética, enfim, e que a inteligência artificial é capaz de olhar para aquilo, porque foi treinada com dados, e reproduzir a identificação de uma doença, sim ou não, ou um tipo de doença. Então, faz muito bem isso. E consegue um índice de acerto muitas vezes maiores do que a média daqueles que fazem as análises dos humanos. Então, existe uma tendência de que uma parte das atividades que a gente executa, principalmente essas que são de repetição, que são de identificação, que são de classificação, elas sejamos facilmente substituídos por mecanismos automatizados de inteligência artificial que saibam reproduzir essa atividade. Isso em larga escala começa a criar um problema social, né? Porque se a gente tiver muitas profissões que sejam substituídas por mecanismos de inteligência artificial, os problemas começam a aparecer. Alguns podem dizer, poxa, mas a tecnologia sempre evoluiu e sempre houveram profissões que foram substituídas. Pega uma ascensorista, né? Isso. Você é mais jovem que eu, talvez, ou não, mas a gente pegava o elevador, pegava o elevador e tinha uma pessoa lá para conduzir a gente para cima e para baixo. Essa pessoa não existe mais. Porque a tecnologia dos elevadores, a gente aprendeu a usar sozinho os elevadores, mas antes tinha um indivíduo lá. Isso. Né? Aí fala, evoluiu a tecnologia dos elevadores, agora a gente não tem mais a profissão de ascensorista. Aí em outros, caixa de banco. Né? Automação dos caixas de banco praticamente sumiram. Você entrava na agência, tinha 30 caixas, hoje tem 2, para aquelas coisas mais complexas ou as pessoas que têm mais dificuldade. Mas foram coisas que foram acontecendo, cada uma num tempo. Agora a gente tem um risco de muitas profissões, ao mesmo tempo, sofrerem o mesmo impacto. Quais, por exemplo? Olha, essa é uma discussão que beira até a filosofia, né? Porque no mercado de trabalho, muitas das profissões acabaram se tornando executores de tarefas. É um risco até para os vendedores se tornarem uns executores de tarefas. Ele deixou de ser estrategista, né, de pensar como é que ele vende, como é que ele aborda o cliente, quem é o cliente que está do outro lado, não são todos iguais. Sim. As situações não são todas iguais. Porque se você faz sempre igual, trata todo mundo igual, manda sempre o mesmo modelo de e-mail, ora, você é um cara que pode ser substituído, né? A pessoa que faz desse jeito. Verdade, Luiz. Porque faz sempre igual, né? Qual é o componente humano? Qual é a tua personalização que você aplicou ali, né? Então, eu vejo da minha experiência, porque eu tenho equipes de vendedores a minha vida toda, né? Então, tem aqueles que conseguem criar relações com o outro lado, né? Com os compradores ou com os clientes, né? Isso. E são os bons, né? Porque conseguem fazer vendas de relacionamentos e vendas de longo prazo. Sim. Os tiradores de pedido, né? Esse é o, né? São os caras que... Esses poderiam ser substituídos, né? O que eles fazem diferente a cada dia? Fica só disparando as mesmas coisas. Aqui, ó, tem uma oferta, tô numa promoção, tô num... né? Então, todas as profissões e todos os seres humanos que não aplicam uma personalização no seu trabalho, em potencial, podem ser substituídos, né? Tanto que às vezes você troca um vendedor por outro e não sente diferença, né? Porque o cara não fazia nada extraordinário, né? Pelo menos é da experiência que eu tenho. Tudo bem que a minha venda, né, é um processo mais técnico, é um negócio mais complicado. Claro. Mas muitas pessoas contratam serviços de consultoria de tecnologia, Sim. não por causa da tecnologia, porque a minha tecnologia não é diferente da tecnologia que os outros têm, né? E por quê? Porque
eu vendo confiabilidade em primeiro lugar, né? É a confiança de olhar nos meus olhos e dizer, olha, o Luiz disse que não dá, então não deve dar. Né? O Luiz disse que dá para fazer, então deve dar para fazer. Então, em todos os lugares onde as pessoas fazem as coisas sem cuidado, sem personalização, sem colocar a alma, vamos dizer assim, acho que podem ser substituídos. Tanto que a gente olha para as nossas empresas e fala, tem meia dúzia lá que se trocasse não mudava nada, né? Você fala muito em personalização. Sim. Eu também enxergo muito por isso. E eu trabalho na área comercial e enxergo o cliente, cada um diferente do outro. Sim. Empresas quais diferentes dos outros. Você acha, por exemplo, no mundo da área comercial, hoje existe o LinkedIn. Eu, particularmente, eu vendo, eu não compro nada. E as pessoas estão disparando, jogando anzol para todo lado. Sim. E eu já peguei as mesmas frases de abordagem, só de pessoas diferentes. Agora, e para mim, eu sou leigo nisso, mas eu acho que a pessoa puxou da inteligência artificial, do ChatGPT. Sim, sim. Né? É muito repetido. Sim, porque, veja, pensa que o ChatGPT que você usa é o mesmo que eu uso, certo? Sim. Quer dizer, o seu aprendeu as coisas do mesmo lugar que o meu, porque é a mesma, entre aspas, pessoa. Então o que muda? Muda a forma com que eu peço as coisas, o jeito que eu peço é diferente do seu. Mas hoje o pessoal está ficando preguiçoso, né? Então ele entra no LinkedIn, eu já fiz críticas nisso no próprio LinkedIn. Eu escrevo bastante no LinkedIn, Sim. tem uma newsletter lá no LinkedIn, de que as pessoas pegam prompts, né, textos de terceiros e usam, né? Mas o cara não tem nem a capacidade ou a vontade de escrever o seu próprio pedido, ele tem que pegar, copiar do outro. Ao copiar do outro vai vir uma coisa muito semelhante que veio para aquele, vai vir para você que copiou a mesma orientação, né, o mesmo pedido. Então, e tem certas características que tem, né? É fácil depois de um tempo, ou digo, dá para sentir que um texto não foi escrito sem a ajuda de um GPT, por exemplo. Tem um jeito de falar. Outro dia eu recebi essa semana um pedido para um set de palestras, 5 palestras formando um curso. E olhando a descrição do pedido, eu falei, isso aqui veio do ChatGPT, certeza. Né? Aí o que eu faço? Eu pego o texto, jogo no ChatGPT e falo assim, isso veio de uma inteligência artificial ou do ser humano? Aí a resposta dele, olha, 95% veio de uma inteligência artificial, teve pequenos ajustes. O chat te deu... Me disse que era de uma inteligência artificial, porque tem um jeito de escrever que é muito típico, assim como certas imagens, né? Quando você olha para certas imagens, você fala, nossa, esse jeito de fazer a imagem, não dá para dizer qual é a característica, né? Eu sou engenheiro, não consigo entender de arte. Okay. Mas você olha e fala, nossa, né? Por exemplo, filmes feitos com IA, ultimamente, os personagens estão com os olhos meio arregalados, tem um jeito, uma cara de IA. E é chato quando você fala, puxa, a pessoa não teve nem o trabalho, né, de fazer. Então, as pessoas acabam ficando preguiçosas. Por 2 motivos, né? Primeiro, pela praticidade. É prático, não há dúvida que é prático. Né? Mas, por outra forma, né, as pessoas criaram uma imagem que eu acho que é romântica, de que a inteligência artificial possa ser como um oráculo, né? Alguém que sabe tudo, entende de tudo. E achar que, por exemplo, uma IA vai poder fazer uma estratégia de negócios ou fazer o roteiro de um vídeo viral para eu vender o meu produto, quando não depende da IA, né? Depende das pessoas, depende do momento de cada pessoa, depende do momento da história da vida de cada um. Então não é algo que dá para medir, que dá para prever. Então eu acho que a gente está ficando preguiçoso. E eu acho que em certas áreas isso é problemático. Na área de vendas eu acho bem problemático. É porque tá sendo muito usado. E aí fica todo mundo muito igual, né? Eu recebo mensagens de toda sorte, você também. Isso. Né? Que você fala, puxa, qual é a diferença? Então, existe um jeito, e aí eu não sou contra a inteligência artificial, claro porque eu estou trabalhando com isso. É. Né? Mas existe um jeito mais certo de usar as ferramentas. Posso dar algumas pistas. Claro. Né? Por exemplo... você notou e é verdade, eu falei algumas vezes sobre personalização. Sim. Né? Ora, personalização, você conhece o que seu cliente
pelo menos é uma empresa que faz isso, que faz aquilo. Sim. Você conhece o cliente com quem você está falando. Ele é Sim. um gerente, é um diretor, ele é de certa área ou não é de certa área. Isso aqui já é uma informação. Você está vendendo um produto, um serviço que deve resolver algum problema. Isso. Alguma dor. Ok. Né? Quer dizer, você vê, até aqui, nada difere do que a gente sempre fez, né? A gente sempre estudou o cliente antes de fazer uma visita. Né? A gente sempre estudou o nosso negócio antes de vender um produto ou um serviço. Então, continuamos sendo bons e preparados vendedores. Para vendedores, né? Isso. E aí que você faz? Você pode pedir ajuda para uma IA dizendo, olha, eu preciso escrever um texto para esta empresa que faz isto e para esse comprador que faz aquilo. E o meu produto faz isso, e aqui estão 3 dores que eu consigo identificar e consigo resolver com o meu produto ou serviço. Me escreve um texto de 3 parágrafos, eu me apresentando. Eu sou o Luiz, sou diretor da Multiconnect. Aí ele vai fazer um texto bem personalizado. Mas você não escreveu algo genérico que você pegou na internet que está escrito assim, me faça um e-mail vendedor que faça a pessoa me ligar amanhã. É pouco, tem isso? Né? Tem. Né? Isso é o que mais me irrita. Porque o cara não teve nem a pachorra de olhar lá e fazer... Quer dizer, você pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta para potencializar a tua capacidade de vendedor, no caso. Né? Mas, pô, você acha o quê? Que a IA vai... Olha, me dá... Outro dia eu estou em um monte de grupo de IA e o cara dizendo assim, olha, vocês conhecem alguma IA que consegue abrir prospecção e já me colocar nas mesas de reunião? Amigo, esse é o teu trabalho, né? Ou eu estou muito... Não, tô você muito tá impaciente. certo, sabe de uma coisa? Eu penso a mesma coisa, você sabe? Se alguém um dia descobrir o que esse seu amigo te perguntou, meu, ele vai ficar rico. Vai. Ele vai ficar rico. Vai. Todo mundo quer isso. E todo mundo vai ficar prove, né? Só eu vou ficar rico, né? Justamente. É aqui que eu acho que está uma coisa importante a se dizer sobre a inteligência artificial, né? De ela ser uma ferramenta que potencializa a tua capacidade. Mas que você não perca a sua capacidade. Porque tem gente que está querendo terceirizar o problema, né? Sim. É você que tem que achar o prospect, é você que tem que ir lá, você que tem que abordar, você que tem que fazer a venda. A IA não vai fazer isso para você, não ainda. Sim, né? sim. Então, ora, quais que são as suas capacidades? No que você é bom? No que ela pode te ajudar para você acelerar o processo? Ótimo, faça isso. Mas não ache que ela vai fazer o teu trabalho. E se ela fizer o teu trabalho, parabéns, você pode ser substituído, então. Sim. Então, às vezes eu tenho esse hábito, acho que eu sou um pouco filosófico também, não, mas de chegar no fim do dia e dizer assim, se eu tivesse ficado em casa hoje, teria feito diferença? Né? Pode dizer que não, tem dia que não. Eu falei, nossa, eu fui lá, os contatos que eu tentei não consegui nenhuma, as propostas que eu tentei não vendi nenhuma. Olha, se eu tivesse ficado em casa hoje, teria sido 0-0. Tem dia que é assim. Claro. Mas se o cara, depois de um tempo, achar que vários dias foi assim, que se ele ficasse em casa não fizesse diferença, bom, então beleza, o chefe dele manda ele para casa e fica o meia fazendo o que ele faz, né? Eu tô bem prático ultimamente, viu? Aqui, né, de falar, olha... Então, qual é o fator humano que nós estamos aplicando naquilo que a gente faz? Olha, se a gente não está aplicando nada, bom, para começar, está errado, né? Porque eu estou na área de B2B, né? Sim. Então, são empresas vendendo para empresas. Que é a minha área. Exato. Mas aqui tem um humano vendendo para um humano lá. Lá não tem uma máquina comprando de mim, nem aqui tem uma máquina vendendo para lá. Isso. Então, é igual, né? É diferente, mas é igual, né? Eu vou lá e vou ter que criar um relacionamento com a pessoa, ele vai ter que confiar em mim, né? Então, isso tudo não mudou, não vai mudar. A não ser coisas mecânicas, né? Pedidos que são tirados porque o estoque está baixando, ele vai ser pedido automaticamente, não precisamos de ninguém. Aí uma automação resolve, né? Então, eu estou muito confiante de que aqueles que têm uma aplicação humana na sua vida vão ter grande diferencial em pouco tempo. E aqueles que estão copiando o prompt dos outros para fazer o chat GPT fazer o seu trabalho, estarão em casa também em pouco tempo. Você está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Pela preguiça, eu vou te dizer na área comercial. Você colocou aquela questão do texto, me dê o que eu falo do prospect para uma empresa, tal. Uma coisa simples vai te dar uma coisa simples. A IA veio para te auxiliar. Exato. Correto? Sim. E eu também acredito, como você, um cara de B2B, negócios grandes
eu atuo em empresas de grande porte. Tá bom? Não se faz negócio com IA. Uhum. Se faz negócio com personas. Olho no olho. É olho no olho, Uhum. né? Eu acho que existe alguns negócios feitos pela IA no B2C, Sim. em coisas pequenas. Uhum. Como a gente pega essas marketplace, essas coisas todas, né? E eu acredito também que essas informações mecânicas, por exemplo, você liga um banco hoje, o banco está dessa forma. A minha conta deu um problema tal. Aí ele te manda várias opções para você tentar auxílio para você Auxílio. resolver o problema, né? Eu vejo um outro espaço também, se você permitir Claro, acrescentar. claro. Que então nós estamos falando a IA como uma ferramenta de auxílio a uma atividade humana. Isso. Fechamos isso. Isso. Beleza. Tem outra área que a IA pode ajudar, que é na área dos agentes, que é uma área até bem recente que você está falando. Que é isso? Os agentes, diferente, por exemplo, do ChatGPT, no ChatGPT você tem que ir lá escrever e ele Isso. vai responder. Isso. Se você não for lá, ele não responde, vocês não conversam. Sim. Você precisa ir lá. Isso. Os agentes já não. É uma programação que a gente faz e você tem uma entidade, né? É o melhor nome que tem para isso, apesar que eu não gosto muito desse nome, que está observando coisas dentro da empresa, está observando dados normalmente, né? E que ele é capaz de identificar situações que precise a gente fazer um alerta, ou então uma ação que precise fazer automaticamente, né? E aí é uma área interessante, porque eu trabalho com BI, né, com análise de dados, Sim. a gente vem analisando dados faz bastante tempo. Só que a análise de dados tradicional, a análise descritiva, por exemplo, a gente mostra um dashboard para você acorda de manhã, abre o dashboard e você fala, olha, preciso fazer algo diferente porque eu vi que agora as vendas diminuíram, né? Só que você demora 1 dia, 2 dias para perceber isso, né? Os não tão competentes vão descobrir que as vendas foram erradas no mês passado Sim, e aí sim, já foi, né? sim. Mas você tem um mecanismo, um agente que está olhando para isso e assim que algo sai do trilho, ele te alerta dizendo, olha, algo saiu um pouco do trilho, você não quer olhar? Antes de você chegar de manhã, antes de você esperar virar o mês, aí sim, né? Porque você usa o melhor potencial, que ela está olhando aquilo que a gente não é capaz de olhar, ou está identificando uma situação muito antes do que a gente será capaz de identificar, e ela mais prontamente te alerta para que você, humano, faça alguma coisa, ou de repente eu já te sugiro alguma coisa que você possa fazer, né? E aí é um outro campo em que ela está um pouco analisando as coisas, né? No campo dos agentes, né, você pode até dar pequenas decisões para ele tomar e já agir, né? Digamos, no mundo... Sim. Um exemplo que eu faço quando eu dou as palestras imagine que eu criei um agente que a função dele é economizar luz dentro da corporação. Sim. E aí, com as ferramentas que você deu, você dá para ele todos os interruptores da empresa e ele fala assim, olha, precisa economizar luz. E aí ele vai começar a olhar os dados, né? Então, um dos dados é, essa sala está vazia, não tem ninguém lá, a luz está acesa, eu acho que eu vou apagar a luz. Sim. Né? Eu identifiquei que na hora do almoço as pessoas, diminui a quantidade de pessoas, eu acho que eu vou mudar a configuração do ar-condicionado, porque tem poucas pessoas, de repente a gente começa a economizar luz. Então, você cria um agente que tem um objetivo e ele começa a analisar o ambiente e tomar decisões ou pequenas ações para... Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer porque é uma dinâmica muito rápida. Jura? Né? Então, assim, eu vejo esses dois campos. A ajuda reativa, quer dizer, você pede ajuda e a nossa capacidade humana, acho que é insuperável, por enquanto. Claro. Mas tem outras coisas, essa agilidade de perceber situações, acho que aí pode ajudar melhor, né? Juntando, eu gosto muito dessa junção da inteligência artificial com business intelligence, né? Agora, uma coisa que me chama muita atenção. Eu tô voltando no chat... Volta, vamos lá. GPT, né? GPT. Isso. Ele pago e não pago, tem alguma diferença? Então, tem. Tem? Tem. Algumas diferenças. Quais são? A primeira é que, assim, você consegue ter mais conversas do mês do que o chat não pago, né? Para quem usa bastante, todos os dias, pode chegar uma hora que ele fala, pô, agora você precisa dar um tempo. Às vezes ele faz um corte de 1 hora, fala assim, olha, volta só daqui 1 hora, você estourou o seu limite, isso é uma coisa.
Tem outra coisa que é bem interessante, eu vou até dar uma dica. Bala. Né? Você já reparou que, por exemplo, no ChatGPT, quando você começa um diálogo, ele abre uma janela de diálogo. Você fica conversando com ele. Isso. Você pode continuar naquela janela ou você pode abrir uma nova janela de diálogo. Você pode ter várias janelas de diálogo. No mesmo lugar, né? Não sabia. Então, o que acontece? Tem uma coisa na inteligência artificial que chama contexto. O contexto é um negócio que parece complicado, mas é bem fácil de entender. Se a gente está aqui conversando, já estamos aqui há algum tempo conversando, entra alguém aqui pela porta e você pergunta assim, qual a sua opinião? A pessoa vai dizer o quê? Pô, eu não sei do que vocês estão falando. Né? Por quê? Porque nós dentro dessa sala estamos dentro de um contexto. Isso. Nós sabemos o que nós conversamos, as perguntas e as respostas, né? Isso. E a pessoa que entra não sabe. Essa nossa capacidade de identificar o que nós estamos conversando chama contexto. Na vida humana também. Sim. Né? É como fala assim, essa frase foi tirada do contexto. Né? Tem bastante nas notícias, a gente vê isso. Lá também. Então, quando você abre uma conversa com o ChatGPT, você cria um contexto. O nome é esse mesmo, o nome técnico é esse mesmo. Cria um contexto. E ele fica entendendo, fala, então nós estamos falando sobre isso. E ele tende a dar boas respostas se você mantiver as perguntas dentro daquele contexto. Então, se você está falando de vendas, você cria uma janela e fala de vendas. Mas você fala, nossa, agora eu queria perguntar sobre um brinquedo que eu preciso comprar para o meu filho, ou do negócio da escola, é um assunto que não tem nada a ver com esse. É melhor você abrir uma outra janela de conversa para criar um novo contexto, porque as respostas vão ficando melhores. Né? Então, você pode ter várias, dezenas de conversas, cada uma com o seu próprio contexto. E aí você consegue, por exemplo, ir melhorando processos, né? Então, por exemplo, eu escrevo bastante no LinkedIn, eu tenho um newsletter lá. Sim. E aí eu gosto de fazer as imagens, porque quando eu vou fazer as imagens, eu acho que a imagem tem que transmitir alguma coisa, às vezes uma mensagem, diferente. Né? Então eu também faço minhas imagens lá, depois eu edito, né? A gente edita lá no Photoshop, enfim, usa os recursos. Mas a primeira imagem eu gosto que venha de lá. Então eu abri uma janela de diálogo só para falar das imagens dos meus posts. E se você olhar os meus posts, as imagens são tudo... parece que ela tem uma cara familiar, ela tem uma cara de desenho animado, né? E elas são um pouco parecidas. Mas por quê? Porque toda vez que eu peço, ele sabe que eu quero daquele jeito. Porque eu mantive numa conversa de contexto, né? Então, quando eu pedir uma nova mensagem, eu não preciso dizer para ele como é que eu quero. Se eu vou naquela janela que está dentro de um contexto, ele sabe que eu quero daquele jeito. Você está falando sobre aquilo. Sobre aquilo, ele está dentro do contexto, né? Então, é muito gostoso porque aí você fala assim, agora eu quero que você faça uma imagem. Eu já falo assim, eu quero que... Eu escrevi outro texto sobre essa coisa de substituição do homem, né? Ok. Eu quero que um robô dando uma carta de demissão para um trabalhador, né? Pedi, falei assim, desenha um robô dando uma demissão. Aí ele desenha, né? Tá lá o cara sentadinho, tá lá o robô entregando a carta de demissão. E aí todas estão mais ou menos na mesma cara, por quê? Porque eu estou dentro da minha conversa de contexto. Então isso é uma das coisas legais da versão paga. Outra coisa legal, e pouca gente talvez tenha notado, que na versão paga você consegue criar, tem uma área lá chamada Meus GPTs. Está bem no cantinho esquerdo superior assim, da interface. Que você consegue, isso para vendedores bom. Pode ser uma dica interessante. Por quê? Tentando não ser muito técnico, toda vez que você conversa com o ChatGPT, por exemplo, você está conversando numa forma que eles chamam de user message, quer dizer, uma mensagem do usuário, né? Só que existe dentro, quando a gente faz a programação, eu sou programador, né? Tem a que eles chamam de system message, é uma mensagem, é uma orientação que você dá, que está hierarquicamente acima da mensagem do usuário. Ele tem privilégio sobre a mensagem do usuário. Então você fala assim, olha, na mensagem de System Message, você fala assim, olha, eu sou um vendedor, eu vendo isso, eu tenho essas carteiras, você fala um pouco quem você é, né? Então agora, toda vez que eu te pedir alguma coisa, eu quero que você fale assim, assim, assado. Aí pronto, você dá, aqui você fala, qual é a vibe, né, do que eu vou fazer. Você dá um norte. Você dá um norte isso para ele. E depois você pede. Então você não precisa mais explicar, porque ele entendeu que você, né? Então, uma coisa que é importante em vez de fazer uma pergunta direta para uma IA, por exemplo, de LLM, como é o caso do ChatGPT, você precisa dar um norte, como você falou.
Eu brinco com os meninos lá do escritório dizendo assim, é como se ele fosse um estagiário bem esperto, mas se você não explicar tintim por tintim o que fazer, ele faz o que quer. Isso, né? Isso. Então você precisa explicar tintim por tintim, né? E uma coisa que ele funciona bem, e inclusive se você faz curso eles vão orientar isso, dizer o seguinte, você precisa dizer para ele primeiro quem ele é. Então imagine o seguinte, você está pedindo uma coisa para o ChatGPT, em vez de falar assim, escreva um texto de vendas que seja matador. Nossa, seria uma orientação bem abstrata, né? Mas se você disser assim, você é um exímio vendedor de tecnologia, especialista em inteligência artificial e business intelligence, que trabalha no mercado B2B e que trabalha com pessoas do nível C-level. Escreva um texto, percebe que é bem diferente? Porque você falou como é que você quer. Você disse qual é o propósito daquilo. Então, muda completamente a forma de fazer. Então, as pessoas estão chutando, o que dá para entender, sem método, né? Mas como uma ferramenta de apoio, né? Sem a gente se esquecer isso. Quanto mais informação, mais a mensagem vem. Quanto mais direcionamento, melhor. Às vezes, isso é uma coisa, eu tenho falado em escolas também, porque seria bom que as crianças soubessem escrever bem, né? Explicar as suas ideias, né? Como é que você pede um negócio em um parágrafo? As crianças, lógico, eu tenho filhos pequenos, eles têm dificuldade, mas seria bom que eles soubessem escrever e explicar bem o que eles querem, né? Eu estou em grupos de inteligência artificial com milhares de outros profissionais que tem no Brasil sobre isso. E muitos perdidos, porque não conseguem nem escrever no WhatsApp lá qual o problema que eles têm. Você fala, cara, eu não estou entendendo o que ele está dizendo para mim, imagina para a inteligência artificial, né? É possível a inteligência artificial responder uma prova? Fazer uma prova de um... Sim, fácil. Inteira? Sim, você dá a prova, eu fiz esse teste já. Você pega a prova do seu filho, escaneia, entrega para ele e fala, resolve aí. Simples quanto isso. Porque ele sabe ler, ele não responde só texto, né? Ele sabe ler imagem. Você consegue dar uma planilha e fala assim, faça um resumo da planilha. Você consegue dar... Outro dia eu estava com preguiça, eu recebi uma imagem de um texto que eu falei, nossa, eu vou pegar essa frase, bonita essa frase, vou pôr numa palestra minha. Botei a imagem lá no ChatGPT e falei, transcreve para mim. E aí? Aí fiz o copy-paste e colei na apresentação. Né? Era uma imagem. Quer dizer, dá para usar como uma ferramenta de acelerador. Mas, amigo, quem vai dar lá a palestra sou eu, né? Isso, você vai ter que saber o que você vai falar. Eu tenho que ter autoridade sobre o que eu estou falando. Justamente. Né? Então, o preparo não diminuiu, né? Estudar não diminuiu, ler não diminuiu. Mas, pô, tem uma ferramenta que pode me ajudar a acelerar aquelas coisas que são braçais ou que... Né? Que bom, né? Nossa. Daqui a pouco tem um Zé lá fazendo palestra em meu nome, não quero não. Luiz, agora me pergunta. A inteligência artificial é capaz de escrever um livro de romance? Sim. Até a pergunta, será que ele é capaz de escrever um bom livro? Aí você pode dizer assim, bom, tem escritores bem ruins, né? Tem. Então pronto, já dá, né? Agora, você pode orientar, você pode fazer esse teste, inclusive, fala, escreva uma história, aí você dá o drive, né? Dá o norte, escreve, né? Tem gente fazendo propaganda no LinkedIn, você encontra lá, escreva um livro. Eu vi um cara lá, fui investigar, inclusive. Não, eu ensino você a usar o ChatGPT para escrever livros e vender pra caramba e ter muitos seguidores. Aí fui ver o cara tem 130 seguidores, né? Tem 8 livros na Amazon, né? E nenhum deles tem um comentário, né? Quer dizer, prometer sucesso... Todo mundo faz. Quero ver o cara que tem sucesso, porque o cara que me promete sucesso, eu vou olhar os primeiros sucessos dele, né? Porque se ele vende para mim que eu vou ter sucesso, quero ver se ele fez o dele, né? E não fez. Luiz, e outra coisa, esses guruzinhos que aparecem aí, não falando nada sobre mal de ninguém. Sim, não. Porém, nunca. a gente, sinceramente, na rede social, o que você mais vê aí é cara especialista em tudo aí, né? Tudo. O cara, ele te faz sair de 0 a 1 bilhão em 2 semanas. Sim. A gente se sente um incompetente. Né? Eu já vi coisas assim que eu, sinceramente, achei ridículo. Aqui tinha 30 vendedores. Não tem nenhum mais. Mas como, cara? Pra onde esse cara tá vendendo? Aonde ele tá vendendo? Não tem isso.
Eu sempre sou suspeito. Perceba que aconteceu uma coisa curiosa, né? Você já parou para pensar que há 6 meses atrás, vamos dizer, vai 1 ano atrás, você ia no LinkedIn, tinha coaches para todo lado. Isso! Sumiram, né? Muito, Luiz. Sumiram. Você percebeu que sumiram? Sumiu. Viraram todos especialistas em IA agora. São os mesmos caras, né? E não sabem... Desculpa, você falou para não falar mal de ninguém, mas a gente não está falando mal de ninguém objetivamente, né? Você está falando do negócio. Você desculpa a franqueza. Eu estudo, eu entendo do que eu faço, como você entende do que você faz, né? Então, quando alguém fala bobagem, você fica chateado, né? Você fala, pô, mas que bobagem esse cara tá falando, né? É bobagem. Então, tem gente falando um monte de bobagem. É assustador, né? Na palestra que eu dei numa escola antes de ontem. Olha, a tua escola concorrente fez uma matéria na internet dizendo que eu estava usando inteligência artificial para preparar a aula. Agora, eu fui investigar, eles estão usando o ChatGPT, deve só para avisar, não estou fazendo nada demais. Né? Mas por quê? Qualquer produto que você escrever IA ficou 30% mais caro, né? Sim. E ninguém sabe, você sabe dizer se tem ou se não tem? Ninguém sabe dizer. Ou o cara que faz uma orientação, ele entende do assunto, sim ou não? Não dá para saber. Né? O cara, eu tenho formação em Deep Learning, eu tenho formação em Machine Learning, eu sou um engenheiro. Autoridade. Eu estudei, né? E se eu parar de estudar, eu vou ficar analfabeto em 6 meses, né? Quer dizer, então eu não posso parar. Claro. Agora, tem muita gente que tá ganhando dinheiro, respeito, mas falando bobagem, né? Porque em terra de cego, o caolho é rei, né? Então, recado para os empresários, né? Para ficar atento com isso, né? Porque, lógico, chega com um cara que entende. Então, ele entende mais que você, né? Mas ele entende daquele negócio? Aí é melhor investigar a formação do cara, onde ele trabalhou, o que ele fez nos últimos 5 anos. Meu primeiro projeto de inteligência artificial é de 2018. São 7 anos atrás. Não se falava nisso. Não se falava. Tem coisa que nem chamava inteligência artificial e agora chama, e nem era outro nome, né? Então, assim, é uma coisa para se olhar. Porque... eu vou lá você contratou um cara para dar um curso sobre ChatGPT. Ok, Sim. né? Não, eu estou pensando em fazer um agente, eu quero modernizar a minha empresa, eu quero ver como é que a minha empresa pode usar inteligência artificial. Pô, desculpa, era melhor se perguntar para um cara que entende, né? Sim. Do que um coach de IA. Claro. Então como tem, em todos os mercados, em todas as profissões, né? Mecânico, funileiro, todas as profissões tem os caras bons e tem os caras bons de conversa, né? Sim. Os bons vendedores. Justamente. Agora, uma outra coisa. A gente fala desse chat. Agora, existe outra ferramenta similar a ela? Sim, tem várias, né? Como o ChatGPT, tem o Claude, tem o DeepSeek. O que acontece? Uma característica das IAs, né? A gente está falando do ChatGPT, por exemplo, que é uma IA conversacional. Isso. Com quem a gente consegue conversar. Existem IAs especialistas para todas as coisas. Eu tenho uma IA que é especialista em traduzir, em fazer tradução. Tem uma IA especialista para fazer isso. Eu tenho uma IA especialista para olhar uma imagem e identificar o que tem na imagem. Tem uma fila. Quantas pessoas tem na fila? Eu consigo saber por uma imagem quantas pessoas tem na fila. Eu consigo, sei lá, um monte de coisa, com som, com áudio, com vídeo, para tudo. Mas eu tenho IAs bem especialistas. Então, uma coisa que pouca gente presta atenção, que a gente tem capacidades hoje, usando a inteligência artificial, de analisar o que nós, tecnólogos, chamamos do mundo não estruturado. Parece um palavrão, né? Não, mas é... Mas, né, porque o mundo estruturado significa o que está em tabelas, está no Excel, está em bancos de dados, está super estruturado, está tudo separadinho. Mas tem muita informação do mundo real que estão no mundo onde? Nas câmeras. Você tem um atendimento, você tem uma câmera no atendimento por uma questão de segurança. Se você me der a imagem da câmera, eu sei dizer quantas pessoas tem na fila. Pô, baita informação, né? Verdade. E ninguém tá olhando para isso, né? Eu tenho um som lá, eu consigo medir os decibéis, sei lá, do som. Isso é importante para você ter um silêncio ali, porque é uma clínica, isso pode ser relevante. Então, a gente tem um potencial de inteligência. Por exemplo, eu fiz esse levantamento essa semana. A gente tem acesso a quase 12 mil modelos de IA capazes de fazer coisas bem especialistas, como esses exemplos que eu te dei. Conversacionais, tem lá umas 50, né? Essas que a gente pode conversar. Mas eu posso pegar um texto, vou dar um exemplo de um caso que eu fiz para ficar mais claro. Um cliente nosso queria pegar os projetos de lei que estão no Congresso e saber qual deles podia afetar o negócio dele, que tem a ver com o tema dele, tem a ver com aumento de imposto, liberar certos produtos para fabricar no Brasil. Era essa a preocupação dele. Só que os projetos de lei são textos, né? São PDFs, né?
que é um típico característica do dado não estruturado. Ok. É um texto que cada um escreveu de um jeito. Sim. O deputado escreveu bem, o outro não escreveu tão bem. Então a gente tem condições de usar a inteligência artificial, por exemplo, a gente fez isso. Pegar os projetos de lei, lê-los e mediante uma classificação que a gente inventou, dizendo, olha, analisa esse texto, porque ó, o que a gente fez para a IA? Tá vendo esses 5 textos? Esses 5 textos têm aumento de imposto. Então tá aqui esses 5 mil textos, me fala qual desses tem aumento de imposto que afeta o meu cliente. É um uso da IA totalmente diferente. Que não é só para conversar, mas para você potencializar os negócios. Então a gente tem um arsenal invisível aos olhos nus de quem só está olhando para esta parte, absurdo e extraordinário para a gente, né? E aí o cara contrata um especialista de IA que fica falando de chat, que é legal. Claro. Mas eu tenho um arsenal de 11 mil ferramentas no meu armário que eu posso usar para dar tiros de canhão no teu negócio. E ninguém sabe disso. E ninguém sabe disso. Por quê? Porque a maioria dos especialistas está na superfície. No básico. Está no básico. Está no básico. E aí o que acontece? Tem que ser um cara que estuda, que entende do negócio, né? Então a inteligência para nós não é uma ferramenta final. Sim. É um Lego. Ok. Então o que acontece? Eu olho para o seu negócio e olho para o arsenal que eu tenho 12 mil Legos no armário e vou falar, pô, cara, você vai me dar uma câmera? Pô, legal, hein? Você vai me dar acesso àquela base de dados? Ótimo. Então, olha, disso que você está falando, eu tenho 8 Legos lá que, putz, cara, eu consigo fazer um negócio muito louco que vai te potencializar aqui, 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 né? É outra coisa, né? Então a gente sempre viu, no nosso jeito de ver as coisas, né? De que as capacidades tecnológicas que a gente tem como peças de Lego para construir uma solução para o teu negócio. Ah, mas eu só tenho essas peças? As peças de antes continuam lá, né? Bancos de dados continuam tendo, Sim. aplicações continuam tendo, tudo que eu tinha antes eu tinha. Eu continuo tendo. Mas antes eu tinha, sei lá, 100 peças de Lego. Agora eu tenho 12 mil. Eu virei o super-herói agora. Claro. Né? Mas aí precisa ter a visão estratégica de quem faz o negócio, de abrir uma conversa conosco, por exemplo. Isso. Né? De entender o potencial das coisas. Porque é curioso, né? Umas perguntas que eu recebo bastante. Como a tecnologia ou como a inteligência artificial pode melhorar o meu negócio? Né? Agora sou eu fazendo a pergunta, né? Eu posso responder também, claro. Né? Faço a pergunta e respondo. Isso mesmo, não, mas isso. Eu não criei os problemas que estão dentro da sua empresa, né? Isso. Eu não tenho as perguntas que você tem. Então não me pergunta o que eu faço. É como ir no mecânico, ele tem aquele arsenal de ferramentas, chaves de inglesa, chaves de torque, macaco. O que você pode fazer pelo meu carro? Pô, não sei, cara. Não sei o que tem no teu carro. Não sei o que tem no seu carro. É a mesma relação. Então eu faria assim, qual que é aquele grande problema que você tem há tanto tempo que ninguém conseguiu resolver? Quem sabe eu tenho um Lego de IA que possa nos ajudar aqui. O que você está preocupado? Do que teu negócio vive? O que você faz? Porque eu posso, ao conhecer o teu negócio, dizer, olha, eu tenho uns Legos bem legais lá. E você tem dados... Outra questão, eu trabalho com BI também, análise de dados. Para ter uma boa IA, eu preciso ter bons dados. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás. Fala, cara, vamos resolver o teu problema de dados primeiro. Ok, para depois avançar. Porque senão eu não consigo, né? Não consigo tirar conclusões com base em dados ruins, né? Então essas coisas têm que andar juntas. Mas essa pergunta é curiosa, eu recebo bem. O que você pode fazer pela minha empresa? Eu falei, eu nem conheço a empresa, né? Eu sou um mecânico cheio de peças no armário, cheio de ferramentas, mas você precisa me trazer um problema para eu resolver. Ou uma pergunta, né? BI a gente faz muito disso. Cada dashboard que a gente faz, né, que a gente monta aqueles gráficos para responder uma pergunta. Você está preocupado com o quê? Com as vendas? Tá bom. Você está preocupado com o resultado? Aí é outra pergunta, né? Você está preocupado com as entregas? Está preocupado com prazos? Você está preocupado com o fluxo de caixa? Ponto a ponto. Porque com base no que você está preocupado, eu vou fazer um estudo diferente, né? Se o seu problema é resultado de vendas, eu vou olhar para certas coisas. Se o seu problema é fluxo de caixa, eu tenho que olhar para outras coisas, Justamente. Né? Então, assim, eu tenho os arsenais, tenho os ferramentais, tenho os Legos, mas quem tem o negócio continua sendo você, né? Eu não sou o mago, eu sou o mágico de Oz agora que chega lá e digo, você deve fazer, não sei, né? Tem que ter um pouco de humildade do nosso lado também, de dizer, quem conhece do seu negócio? Você, né? Você. Daqui 5 reuniões, talvez comece a dar alguns palpites. E a pessoa também demora muito para soltar, né? Exato, né? Então, assim, a gente tem um potencial tremendo
E as pessoas estão conversando fazendo conversacional, o que é ótimo. Mas tem muito mais lá embaixo, nos armários, para a gente usar e potencializar os negócios, é um poder louco. Você sabe que para o vendedor hoje, uma das maiores ferramentas que ele tem hoje, não usando corretamente, inclusive eu fiz um podcast sobre isso, o LinkedIn. Agora minha pergunta, existe como usar inteligência artificial para prospectar clientes no LinkedIn? Eu vou te falar uma coisa assim, case. bem crua, bem Tá bom. crua. Eu estou dormindo, quero que a inteligência artificial me encontre o meu cliente lá dentro e marca reunião com esse possível lead, né, que tá lá dentro. Olha, se eu falar que eu tenho essa solução, eu acho que o telefone vai começar a tocar daqui agora. a 4 minutos. Isso mesmo. Né? Existe isso? Não existe. Existem promessas disso, né? Porque é um universo que você não consegue controlar, né? Por quê? Porque tem pessoas do lado de lá. Isso, né? isso. Então, por exemplo, que ações a gente já fez e já usou nós? Porque a gente quer testar a gente também, né? Porque eu sou uma empresa de tecnologia que precisa vender, né? É isso. Sou uma empresa de consultoria, desenvolvimento e BI. Isso. E a gente tem um processo de venda igual todo mundo, né? Por exemplo, a gente fez uma ação dessa vez que a gente usou inteligência artificial e a Kátia, nossa pessoa de marketing, sentiu uma diferença na reação das pessoas. Vou dar um exemplo bem crasso que é para ficar fácil de entender. Você faz uma prospecção de vendas com um e-mail frio, né? Você manda aquele monte de e-mail para todo mundo que ninguém aguenta mais receber. Mas, aí que você fez? Você fala, não, vou fazer um e-mail mais bonito, né? Não estou criticando as pessoas de marketing. Não, claro. Faz mais preparado, né? A gente fez um negócio totalmente diferente. A gente nunca tinha feito isso e a gente notou uma resposta muito superior, né? A gente fez um e-mail de texto. Em que a gente usou uma inteligência artificial para combinar aquilo que eu tinha falado, a característica da empresa, a característica da pessoa com quem a gente está procurando, porque a gente tem o mailing, né? O produto que nós queremos vender, que no nosso caso era consultoria em A, isso que eu estou te falando. Os 3 problemas que a gente identifica nos clientes. Que é a dor dele. A dor dele. E as 3 formas que eu tenho para resolver essas 3 dores dele. Às vezes eu tenho 3 remédios diferentes. Sim. Depende da dor, a combinação das dores, só uma, as 2, uma parte das 3, enfim. E a gente pediu para uma IA fazer o seguinte, olha, eu sou essa pessoa, nós estamos vendendo isso, a gente identificou em clientes deste naipe essas 3 dores, a gente tem essas 3 formas de lidar com isso, tá aqui a empresa, tá aqui o fulano, escreve um e-mail de 3 parágrafos em texto, como se fosse eu. Eu sou diretor da Multiconnect, sou assim, né? Eu sou um cara super tranquilo, falo com franqueza, né? Eu não sou de palavras rebuscadas, sim, né? sim. Eu falo diretamente e quero que o cara me dê 15 minutos para falar com ele. É uma orientação, né? Como se eu estivesse falando para o estagiário que entende lá. Isso. Beleza. E é bem forte essa orientação. Forte, sim. Aí eu falo, então, agora você escreve para cada um o seu próprio e-mail. Percebe? Ficou um silêncio no ar agora. Né? Clima de suspense no ar. Por quê? Aí o cara recebe um e-mail que eu escrevi. Não é um e-mail igual para todo mundo. É um e-mail hiper... Percebe como muda? Né? A taxa de retorno foi 3 vezes maior do que a gente tinha antes. A taxa de pedidos de conversa até surpreendeu. Na primeira semana que a gente fez. E a gente fez, pensando que pudesse dar uma taxa, a gente fez um disparo muito suave. Tipo 6 e-mails por hora. Bem suave. Né? Por quê? Porque se tiver um retorno, eu quero dar uma resposta, porque fui eu que escrevi. Isso. Saiu da minha caixa postal. E não você consegue administrar, Você né? consegue administrar. Saiu da minha caixa postal. Com o meu nome, com a minha assinatura. Sim. Então, para o cara lá, o desavisado vai falar, pô, o Luiz parou um instante para escrever 3 parágrafos para mim. Né? Então eu vou dizer para você, olha, para você, né, que está produzindo um podcast, especialmente para vendedores, eu sei o quanto é difícil essa coisa de falar de tecnologia, né, num mundo que tem tantas pessoas, né? Então, olha, nós entendemos essa tua dor e a gente pode ajudar como? A gente pode dar palestras, a gente pode ir fazer uma consultoria. Você não teria 15 minutos para falar com a gente, só para a gente explicar um pouquinho mais sobre isso? Isso é matador. Mas eu mudei a forma? Não. Eu mudei a estratégia? Não. Eu só pedi para ele fazer aquilo que eu faria. Mas ele fez 2.000 em
4 minutos. Mas é um e-mail que eu escreveria. Aí eu fui olhar, falei, não, eu quero uma amostra. Né? Peguei lá 10, 15 e-mails, olhei e falei assim, eu escreveria isso. Né? Sim. Olha o outro e falei assim, é um tom que seria um e-mail que eu teria escrito. Fala assim, pô, bom argumento, eu não tinha pensado nisso, mas é bom argumento, porque tem a ver com as dores, com a... Então a gente mandou num arquivo, coisa do texto. Quem recebeu fala assim, Luiz escreveu isso. E eu olho e falo assim, não, podia ter sido eu. Sim, claro. Porque eu dei toda a minha alma naquilo. Você colocou você ali, né? Por quê? Porque o processo de venda não vai mudar. Não. Continuo sendo eu. Concordo. E se ele me liga, é comigo que ele vai falar. E ele vai falar, Luiz, aquele e-mail que você escreveu, eu sei do que ele está falando, posso não saber exatamente aquele e-mail, porque tinha 1.200 e não 10.000 também. A gente, se é um tiro estratégico, ele é pequeno, né? Escolhi um target e mandei para um grupo. Isso. Escolhi e fiz uma estratégia. Sim. Esse e-mail que você falou, eu posso não saber do e-mail, não lembrar. Eu falei, eu sei do que se trata. Eu falei das dores, eu sei do que ele está dizendo. Então, se ele fizer qualquer pergunta, eu consigo continuar a conversa como se eu tivesse mesmo mandado esse e-mail. Né? Então, mandamos e-mail para não ter tanta gente com o meu nome, mandamos uma parte conosco, uma parte com a moça de vendas, a Kátia, e as pessoas respondem o e-mail. Oi, Kátia, obrigado pelo e-mail. É muito interessante isso que você falou. Interessa realmente falar. A pessoa respondeu personalmente. Porque ele falou assim, quem me escreveu foi uma pessoa. Isso é matador. Isso é uma forma de usar a inteligência, eu acho, de uma forma inteligente. Mas é muito inteligente. Exato. Né? Por quê? Eu não quero deixar de ser eu. Eu não quero que a Multiconnect, a nossa empresa, fique com um ar mecânico. Faz parte dos nossos valores, está escrito no manifesto nosso, a gente ama os nossos clientes. A gente se alegra com o sucesso dos nossos clientes. A gente entrega as coisas nos prazos. A gente continua sendo essas pessoas. Eu uso a tecnologia? Eu uso. Mas tem um cara atrás do teclado, tem uma pessoa atrás do telefone. Né? E quando o cara me chamar para dar uma palestra, eu vou. E se ele quiser conversar comigo, ele me liga. Os seres humanos não saíram da cena. E aí que os vendedores, as pessoas em geral, precisam entender. Porque em boa parte dos meus clientes, eles não contratam a Multiconnect só. Eles querem o Luiz. Sim. E isso faz diferença. Muito. Isso é uma barreira de entrada para outros gigantesca. Porque você pode... Não são os meus dos olhos castanhos, né? Mas na outra empresa não tem um Luiz. Pode ter um João, uma Maria. Pode ser melhores que eu. Mas esse Luiz lá não tem. Porque só tem eu. Ainda bem, né? 2 de mim também ninguém merece. Mas é isso que a gente precisa entender, né? E incorporar isso, né? Que a nossa diferença, a nossa característica única... Bom, é melhor a gente começar a se aproveitar disso. Porque senão a gente vai ser só mais um e vai ser engolido. Concordo. Né? É João ou Maria? Tanto faz, vai um e-mail automático. Né? Mas quando eu ligo, é o Luiz. É o Luiz. Ah, pá. Aí vai me chamar para dar palestra? É o Luiz. Eu quero o João, não, eu quero o Luiz. Aí. Agora me fala uma coisa. Eu queria três dicas suas. 3? Acabei de dar uma boa, hein? Então, agora para o vendedor mesmo. Para ele usar com inteligência a inteligência artificial. Hoje o que ele precisa? 3 toques. Usa o chat agora, dessa maneira, conversa com ele dessa forma. O que hoje... Posso dar uma que vai englobar as 3? Tudo, isso. De novo, vou voltar no que a gente estava falando. O que nós somos, né? O que eu faço? O cara é um vendedor, você vende o quê? Qual que é a tua característica como um diferencial competitivo teu? A partir daí você pode pedir ajuda, por exemplo, para o ChatGPT, né? Mas conta para ele, né? Não virou um psicólogo, né? Mas, sim. Né? Olha, eu sou um vendedor, eu estou vendendo esse produto, eu estou com essa dificuldade, né? Você acha que eu podia usar uma estratégia? Você pode se aconselhar. Ele vai dar algumas ideias, podem não ser as melhores ideias, né? Vão ser as ideias mais do padrão, né? São ideias padronizadas, né? Porque a inteligência artificial identifica padrões. Acho até engraçado quando você pede, me dê uma estratégia vendedora matadora. Não, ele entendeu o padrão, não entendeu o que é matador que está na ponta da curva, nem o que é péssimo que está na média no fim da curva. Ele está coisa mediana, né? Então, assim, as pessoas precisam primeiro entender o que elas estão fazendo, o que elas querem, né? Não dá para fazer um pedido para uma inteligência artificial abstrato, achando que ela vai resolver todos os problemas. Então, primeira coisa, antes de pedir, saiba o que pedir. Né? Qual que é a tua dificuldade? O que há para resolver?
Né? No meu caso, eu fiz um pedido objetivo. Olha, eu quero que você escreva um e-mail, mas olha, eu vou te dar eu fiz toda uma estratégia antes. Nós escolhemos um público, nós escolhemos dos nossos 3 principais produtos, o produto que eu quero vender. Nós identificamos as dores, nós identificamos como a gente resolve isso. Nós fizemos um trabalho de pré-venda, né? De preparar o processo de venda antes. Esse trabalho nós fizemos, não foi o ChatGPT que fez para nós. Não foi uma inteligência artificial. Sim. Nós pedimos para a inteligência artificial fazer uma composição para nós. Mas o processo estratégico nós fizemos. Você pode pedir para ele desenhar uma estratégia? Pode. Ela vai ser matadora? Não sei, cara. Vai lá e faz. Aí você vai descobrir. Agora, você é vendedor há um monte de tempo, né? Você devia saber, né? Por que você está perguntando? Verdade. Né? Aí eu posso estar sendo mal-humorado, né? Dizer, para que você está perguntando? Né? Você é vendedor ou o quê? Porque o cara que usa como uma ferramenta potencializar o que ele faz, cara, eu quero dar um abraço nesse cara, porque é isso. Agora, se o cara pede ajuda para o básico de si, então ele devia estar fazendo outra coisa, né? Você pode ser que eu tô meio mal-humorado, mas não é, né? O cara tem que saber o que está fazendo. Verdade. Como negócio. E usa a ferramenta para potencializar o que faz. Faça isso, né? Mas peça direito, saiba o que você vai pedir, pense antes de pedir. Né? Faça um vídeo matador que vai viralizar na internet. Viralizar no quê? Qual é o teu objetivo? Você quer atingir quem? Você quer vender o quê? Qual é o público? Qual é o destino? Qual é a mensagem? Quando o cara olhar para você, o que você quer que ele ache? Que você é um especialista ou que você é um cara moderno? Cara, tem um monte de respostas que estão na estratégia que, pô, na boa, eu fico preocupado se alguém pede estratégia para IA, né? Pô, você não sabe a estratégia? O que nós estamos fazendo aqui? É verdade. Concordo. Luizinho, agora o seguinte. Eu queria que você falasse sobre o seu livro, como as pessoas encontram o seu livro. Tá bom. Eu quero que as pessoas encontrem você. Como é que eu contrato você? Como é que eu te acho? Tá bom. Aonde eu te acho? Então, você pode encontrar a gente... O microfone é seu. Muito obrigado. Eu queria que você mostrasse o seu livro. Vamos mostrar o livro aqui. Mostre o livro para as pessoas, né? Ó, nós escrevemos um livro sobre inteligência artificial, né, que é o nosso assunto aqui. A tecnologia que pode colocar em risco a raça humana. Isso, apesar de parecer potencialmente apocalíptico, é uma verdade. Acabamos de ter uma longa conversa sobre isso, né? De que as pessoas podem ser substituídas e muitas delas serão. Aqui eu faço uma análise em termos até de sociedade, o que nós seremos se a gente não parar para pensar. Porque se o homem, no final do dia, for reconhecido como um executor de tarefas, e é isso, bom, então seremos substituídos e ponto final. E teremos que viver com uma renda básica universal, né? Verdade. Que todo mundo está falando. Alguns poderão dizer, mas que ótimo, eu vou ficar na praia recebendo um salário, não vou fazer nada, né? Mas a gente sabe que a dignidade humana é de fazer trabalho, né? É de trabalhar, né? O homem precisa trabalhar, né? Para ganhar o seu pão. Como é que eu te acho? Então, um bom jeito, pode me achar no site da nossa empresa, www.multiconect.com.br. O multi com T mudo, o Connect como no inglês, com 2 N's. No LinkedIn me acha super fácil, Luiz com Z, Viana com 2 N's, Luiz Viana. O livro, assim como meu outro livro, também encontra na Amazon. Se você procurar na Amazon, for lá na aba de pesquisa e escrever Luiz com Z, Viana com 2 N's, vão aparecer os meus 3 livros que tem lá. Esse sobre inteligência artificial. E o nosso trabalho, a gente tem notado que as empresas estão usando inteligência artificial desse jeito que você falou. Todo mundo tentando usar de um jeito, cada um tentando achar o seu cantinho, mas não tem uma visão estratégica de como fazer isso. Os Legos, os 12 mil Legos que eu tô louco para usar na sua empresa, que estão lá no meu armário. Então, uma forma que a gente começa que a gente chama de inspiração. A gente vai nas empresas e ensina as pessoas não as ferramentas, mas os conceitos, um pouco do que a gente conversou aqui, para que as pessoas se sintam inspiradas a usar a inteligência artificial do jeito certo e colocar o homem no lugar dele e a coisa, a máquina, no lugar dela. Não tentando um sobrepor a outra, senão seremos sobrepostos. E depois trabalhar com a direção da empresa, de entender a estratégia, entender onde tem os espaços, onde eu tenho Legos que eu posso ocupar, né? Na análise de dados. Então a gente faz um processo consultivo, né? Primeiro às vezes um set de palestras, depois um processo consultivo. E como a gente tem uma tríade interessante, né, na nossa empresa, que é
inteligência artificial, business intelligence, análise de dados e desenvolvimento, se eu precisar construir uma ferramenta que use inteligência artificial, a gente consegue. Então eu tenho a faca e o queijo, né? Estou precisando de bocas que queiram comer deste queijo. Que bom. Né? É isso. Mas aí, enfim, é uma delícia. É uma área fascinante. Acho que dá para ver. Poxa, que deu. Eu sou um apaixonado, não sei se deu para notar. Mas a gente né? vai fazer outro. Mas a gente tem uma área muito louca. E é uma oportunidade que as pessoas têm de potencializar os seus negócios. Sim. Mas que se usarem de forma fraca, ficarão frustradas rapidamente. Né? É verdade. Estou aqui para não deixar que isso aconteça. Legal. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Você é um cara muito legal e um cara muito inteligente. Um prazer estar aqui com você, viu? E vai ter mais vezes, viu? Vamos fazer quantas vezes você quiser. Pessoal, eu quero dizer que a gente está chegando no final do podcast. Eu queria que com vocês compartilhasse o podcast, desse um joinha. Você que quer ser um patrocinador do podcast, pode entrar em contato com a gente vai responder a sua mensagem. Eu queria agradecer meus patrocinadores, Cobre Forte, que sempre está aqui, ó, presente na nossa mesa, uma indústria de fios e cabos elétricos aqui de São Paulo, que está nos 4 cantos de São Paulo. A Cobre Forte, ela é totalmente certificado pelo Inmetro e possui ISO, e ela está presente nos 4 cantos do Brasil. Quero agradecer a você que nos assistiu e a gente espera no próximo episódio às 19h19, toda terça-feira. Cadê o pedido, vendedor? Cadê?